O cristão não foi chamado para caminhar sozinho. Muitos pensam que podem servir a Deus isolados, mas a palavra ensina o contrário. A Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, diz assim: Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A ordem é clara: não abandonar a congregação. Isso significa que o cristão precisa da igreja, precisa da comunhão com os irmãos. A igreja não é apenas um prédio, é o corpo de Cristo. E cada um de nós faz parte desse corpo. Como está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Um membro isolado não sobrevive sozinho. Assim também o cristão sem igreja enfraquece, perde a direção e facilmente é atacado pelo inimigo. Na igreja, recebemos alimento espiritual. É onde ouvimos a palavra, onde aprendemos, onde louvamos juntos e a nossa fé é fortalecida. A fé não cresce apenas em oração individual, mas também na comunhão com os santos. Como está no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. E esse ouvir acontece com mais intensidade quando estamos congregados. A Bíblia nos mostra um exemplo poderoso da importância de estar juntos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 44, está escrito: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. A igreja primitiva não caminhava isolada, mas unida. E foi dessa comunhão que nasceu um grande avivamento, onde milhares de almas foram salvas. Também vemos a importância da comunhão na vida dos apóstolos. Pedro e João sempre estavam juntos, orando e pregando. Paulo viajava com Barnabé, depois com Silas, e sempre tinha discípulos ao seu lado. Nenhum deles vivia o evangelho sozinho. A vida cristã sempre foi um caminho de unidade, de partilha e de apoio. Na igreja, além da comunhão, encontramos apoio nos momentos difíceis. Quando Pedro foi preso, a Bíblia conta em Atos, capítulo 12, versículo 5. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a Deus por ele. Veja que a resposta veio porque a igreja estava reunida em oração. Se Pedro estivesse sozinho, sem o suporte da igreja, talvez não tivesse experimentado esse grande livramento. A Bíblia também ensina que devemos levar as cargas uns dos outros. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, está escrito: Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Esse mandamento só pode ser vivido dentro da comunhão da igreja. Outro ponto é que a igreja é lugar de serviço. Não fomos chamados apenas para receber, mas também para dar. Cada crente tem um dom e um chamado, e é dentro do corpo que esse chamado se manifesta. O apóstolo Pedro escreveu na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 10: Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se olharmos para Jesus, veremos que até ele valorizava a comunhão. Ele não chamou apenas um discípulo, mas 12. Ele os ensinava, comia com eles, orava com eles. E quando enviava em missão, a maioria das vezes enviava de 2 em 2. Isso mostra que a obra de Deus não foi planejada para ser feita de forma solitária, mas em comunhão. Por isso, ir à igreja não é uma opção, é uma necessidade. É onde somos ensinados, fortalecidos, apoiados e também onde cumprimos a missão que Deus nos deu. O cristão que não congrega abre brechas espirituais e corre o risco de esfriar na fé. Mas o que permanece unido ao corpo, cresce, frutifica e avança até a eternidade. Entendido pessoa com as mãos postas. Vou organizar o roteiro da segunda parte sem aspas nem itálico, deixando o texto limpo e pronto para leitura na tua narração no Clipsha. Muitos se perguntam:
O que acontece se eu não for à igreja? Posso servir a Deus sozinho em casa? A verdade é que o afastamento da comunhão abre portas perigosas na vida espiritual. A Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 1, diz: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O isolamento espiritual enfraquece e torna o cristão alvo fácil para o inimigo. O apóstolo Pedro alerta na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Assim como um leão ataca a presa isolada do rebanho, o inimigo procura aqueles que se afastam da igreja. Vemos exemplos bíblicos de homens que caíram porque ficaram sozinhos. Sansão se afastou dos conselhos, andou sozinho e foi derrotado. Judas Iscariotes, embora estivesse no meio dos discípulos, isolou-se espiritualmente, e o inimigo encontrou lugar em seu coração. O isolamento é terreno fértil para a queda. Em contraste, aqueles que permaneceram na comunhão venceram. Os discípulos, reunidos no cenáculo, receberam o Espírito Santo em Atos, capítulo 2, versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. A promessa foi derramada porque estavam juntos em oração, unidos em um só Espírito. Quando o cristão deixa de congregar, corre o risco de perder o zelo pela palavra, de esfriar no louvor, de abandonar a oração. Aos poucos, vai perdendo a sensibilidade espiritual. É como uma brasa tirada da fogueira, sozinha, logo se apaga. Mas quando está junto das outras, permanece acesa. Por isso, voltar à igreja é voltar à presença de Deus em comunhão com os irmãos. É se reconectar ao corpo, é deixar-se ser fortalecido, é abrir espaço para ser edificado e edificar outros. Como está em Tiago, capítulo 5, versículo 16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Essa prática só pode ser vivida dentro da vida em comunidade. O cristão que congrega não apenas recebe, mas também dá. Ele se torna instrumento nas mãos de Deus. É na igreja que Deus levanta pregadores, intercessores, obreiros e missionários. É no ambiente da comunhão que os dons espirituais se manifestam para a edificação do povo de Deus. Portanto, não despreze a igreja. Não abandone a congregação. Se por algum motivo você se afastou, volte. A casa do Pai está aberta, os irmãos estão prontos para orar com você, e o Senhor espera por sua volta. Quem permanece na comunhão, permanece firme até o fim.